Adriana, vamos dar início? Vamos sim. Então, vou te apresentar. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos aí, né, ao nosso ateliê, né, o ateliê da professora Adriana, né? Então, esse ateliê lúdico da professora Adriana aí versa sobre os esportes da mente, especificamente uma discussão em respeito do jogo de xadrez, né, o xadrez enquanto jogo também como enquanto esporte, né? E o título, né, do ateliê da professora Adriana é O Tabuleiro, as Peças e a Experiência Pedagógica nos Esportes da Mente, né? Então, vou apresentar o currículo da professora Adriana. Adriana Soeli, né, André de Souza Mello. Ela é doutoranda em Ecologia Humana e Gestão Socioambiental pela Universidade do Estado da Bahia, UNEB. Tem mestrado em Ecologia Humana e Gestão Socioambiental também pela UNEB. É especialista em programação do ensino da língua portuguesa e é professora da Faculdade de Educação Superior de Pernambuco e professora convidada na Faculdade Domo Sapiens. Ela é membro do grupo de pesquisa Educação, Narrativas e Experiência, docente no ensino médio, né? Ela é um grupo chamado Narratividades, inclusive é um grupo bem interessante aí, com publicações, né? Trabalha com a formação de professores. Esse grupo é da Univasf, é membro do grupo de pesquisa e estudo dos modos contemporâneos de existência em educação, cultura, sustentabilidade e subjetividade, que é vinculado à UNEB, coordena um projeto de xadrez pedagógico no Colégio da Polícia Militar em Juazeiro, desde 2008, e é árbitra auxiliar licenciada pela Federação Internacional de Xadrez, FIDE, né? Membro aí também da Escola Nacional de Professores de Ensino de Xadrez, IPEX, e, é claro, também ela é membro do CBXE, que é a Confederação Brasileira de Xadrez Escolar, e do Centro Brasileiro de Esportes da Mente. Também professora no Colégio Militar, formada em serviço social, em letras. Se faltou falar alguma coisa aqui, Adriana, me corrija, tá bom? Tá ótimo. É muita coisa na formação dela. E, claro, o objetivo desse ateliê é provocar reflexões teóricas e práticas acerca do trabalho com esportes da mente. Então, a Adriana, como ela é uma expert no xadrez pedagógico, ela vai assumir o xadrez como exemplo, mas o que ela vai trabalhar com o xadrez e essa abordagem didático-metodológica também se estende a outros esportes da mente, aí, como jogo de damas, o go, gamão, enfim, né? Professora Adriana, fica à vontade, tá bom? Muito obrigado da sua participação. Teremos aí uma hora e 15, uma hora e meia de ateliê, né, professora Adriana? E Sim, se alguém tiver alguma pergunta, escreva no chat fazendo favor, que eu vou, né, transmitir para a professora Adriana, assim, no momento propício. Muito obrigado, professora Adriana. Bom dia, bom ateliê. Eu vou ficar no meu cantinho aqui, mas qualquer coisa é só me chamar. tá certo. Muito obrigada, professor. Agradeço aí a parceria, né, e o convite. Estou aqui porque o senhor me convidou inicialmente, né? Agradecer aí a equipe também, do professor Marcos, por essa oportunidade de estar participando de um evento desta magnitude. Para mim é uma honra muito grande. Saúdo a todos os presentes, né? Nós temos aí 10 pessoas conectadas. Dou as boas-vindas a todos e fico muito feliz por terem se inscrito nesse ateliê, né? A gente vai discutir um pouco aqui hoje sobre esportes da mente e dar uma ênfase maior ao xadrez, que é o que eu mais tenho afinidade, né? Sei que existem outros que já foram reconhecidos, nós temos 5 jogos que foram reconhecidos, mas tem outros jogos ainda que são também jogos da mente e que ainda não foram reconhecidos, né? Mas eu vou dar ênfase, como eu disse, ao xadrez por ter maior afinidade. Não é que eu saiba muito, mas é porque eu tenho maior afinidade, eu vivencio, né, no meu dia a dia. Então, vou puxar sempre a sardinha para o xadrez, tá certo? Então, eu vou aqui projetar a minha tela. Eu gostaria de saber se me ouvem bem, se o meu tom de voz está adequado. Sim, Está. sim, E a minha tela, eu coloquei aqui na tela cheia, tá tranquilo aí? Todo mundo está vendo? sim.
Sim, Senhora Adriana, eu vou me ausentar só na minha imagem, mas eu vou ficar aqui para pronto. Tá certo, então. Eu você só me agradeço. chamar. Pronto. Eu só vou dar um ESC aqui. Vou voltar aqui na tela, só para o pessoal aí, que se alguém quiser abrir sua câmera também, fique à vontade, tá bom? Eu vou estar aqui em tela cheia, mas qualquer coisa é só chamar. E ficarei muito feliz que vocês possam interagir comigo pelo chat. Eu vou sempre que possível, observar também, né? E se quiser falar também, pode interromper a minha fala, tá? Que aí eu acho até bom que a pessoa participe no decorrer da apresentação, do que deixar só para o final. Que às vezes você quer fazer uma complementação e aí passou, depois você acha que não vai ser mais pertinente, aí perde a oportunidade, né, de falar. Não, ela já contemplou o que eu ia dizer, não vou falar mais não. Então, se quiser falar, pode pedir a fala, que aí a gente vai, eu vou fazendo a minha exposição e a gente vai falando. Eu acho mais proveitoso assim. Bom dia, Thaís, Lucas, certo? Pronto. Luan, né? Nós temos aqui a Angélica, temos Pedro Lucas, né? Flávia, Amura e o professor Marcos, que está sempre aí dando aquela apoio também, vários ateliês e ele está em todos, né? Então, eu vou começar aqui a minha apresentação e, como eu disse, fiquem à vontade para participar no decorrer da minha fala, tá certo? E aí, no final, também a gente pode separar para perguntas, se houver, mas sentindo a necessidade de participar, de falar, complementar, perguntar, pode manter contato. Nós temos até 9h30 para bater esse papo, tá bom? E eu já cronometrei tudo aqui, está dentro tudo do possível. Ok? Vamos lá? Então, vou falar um pouco, né, como eu falei, sobre os esportes da mente, aí nós escolhemos esse título, né, o tabuleiro, as peças e a experiência pedagógica nos esportes da mente. Né? Como é que é essa experiência didático-pedagógica nos esportes da mente? Certo? Como é que isso é trabalhado no âmbito escolar? Aí, para isso, eu trouxe aqui para a gente se fundamentar melhor, um pouquinho, uma breve retomada aqui do esporte, né? Desde quando surgiu o esporte, né? Então, o esporte ele vem desde a pré-história até os dias atuais. E ele vem se alternando, atendendo a interesses e práticas de cada tempo, né? Ele se adequa ao seu tempo, né? Filgueira diz que o esporte é uma das maiores manifestações culturais desde a antiguidade. A história cultural do mundo passa pela história do esporte. Então, vejo o quanto o esporte é importante. Se a gente for para os tempos remotos, estudar a pré-história, a gente vai ver que já existia o esporte e ele vem se reinventando, se ressignificando até os dias atuais. Mais à frente, quando eu for falar de esportes da mente, a gente vai ver que é um termo bem novo, certo? Bem recente. Então, eles vão, ao longo do tempo, se alternando, né? E se adequando à tendência daquele momento. E o esporte ele é uma ferramenta bastante importante que promove a possibilidade de inclusão social. É através do esporte que a gente se insere, né, se inclui, né, onde a gente se empodera, né, e é uma excelente ferramenta em todo o mundo, principalmente em países como Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos, Inglaterra, França, que são países que têm investido mais em estudos, em pesquisas, para que essas possibilidades de inclusão, através da prática do esporte, evolua a cada dia, né? Sejam evoluídas. Então, veja que é uma ferramenta de inclusão social super importante. Se a gente for ver casos, né, de todos os tipos de esporte, do futebol ao xadrez, ao basquete, ao handebol. Então, são ferramentas que têm esse potencial de incluir, né, socialmente as pessoas. E como que se dá o ensino de esportes? Qual sua abrangência?
Aí aqui reforçando o que falamos anteriormente, né, um fator de inclusão social, certo? É um poderoso mecanismo de integração entre crianças, adolescentes, certo? E adultos também, eu poderia inserir aqui. E é considerado como uma ferramenta pedagógica na escola, né? Isso também fora do contexto escolar, porque a gente sabe que qualquer ambiente pode ser pedagógico, dependendo das ações que são desencadeadas por professores, instrutores, monitores, como queira ser chamado esse moderador, esse mediador, né? E não fica limitada à concepção da educação física, como alguns erroneamente pensam, né? Tampouco se limita ao ensino de técnicas esportivas. Então, há uma abrangência, né? Uma abrangência maior na questão do ensino dos esportes. Essa prática desportiva, ela tem possibilidades concretas de atividades, como a gente pode ter a oportunidade de aprender e praticar resolução de problemas dentro e a partir dos jogos. Então, quando eu começo a participar de um jogo, eu vou ter ali essa capacidade de resolver problemas. A gente vai falar muito sobre isso aqui hoje. Você está num jogo, você vai ali, à medida que você está executando, você está praticando a capacidade da resolução de problemas, né? Você vai usar recursos de estratégias, vai estar tá ali ativando, né, e usando recursos inteligentes, né? Pois antes da ação motora, de qualquer ação motora, é necessário que seja descoberto qual o problema do jogo a resolver. O que é que eu quero com aquele jogo? Qual o objetivo daquele jogo? Quais as necessidades que esse problema cria e qual a solução que será apresentada? Né? Seja o jogo de dama, gol, xadrez, pôquer, né? O que é que eu quero resolver ali, naquele jogo? Certo? Então, antes da ação motora, eu vou descobrir qual é o problema de jogo que eu preciso resolver. Certo? Aí tem a questão da criatividade crítica como arma do professor. O professor ele tem esse mecanismo, né, de ser crítico, de aguçar a criticidade, certo? Isso é uma arma poderosa que precisa transformar-se. Esse professor ele vai ser o arquiteto do jogo, né? E assim ele vai contribuir com mecanismos, com jogos que criem possibilidade de aprendizagem e melhora de performance dentro do jogo. Porque aí, a depender da habilidade, não vai ser só o jogo pelo jogo, como a gente vai falar mais à frente. Mas ele vai ali criar mecanismos para que a criança, o adolescente, se envolva com aquilo ali, interaja com aquilo ali. Essa prática desportiva também tem a possibilidade de conviver social, do convívio social e ético dos alunos. É uma forma de interação, de conviver socialmente. Como tem regras, então vai, de certo modo, ali trabalhando a questão ética também, né? De respeito, até onde eu posso, o que é que eu posso fazer, que movimento eu posso fazer isso. Então, tem essa questão ética também que vai envolver. A educação esportiva, ela é desenvolvida dentro de um ambiente criado e recriado pelo professor. Então, o professor ele é um importante protagonista nessa história. Segundo Sade e outros autores, o professor é o arquiteto do jogo. Ele é o protagonista, um importante protagonista que, a partir da sua criatividade e da sua capacidade crítica e de fomentar essa crítica, então o aluno ele vai ter uma boa performance dentro desses jogos. Aí, eu trouxe, assim, nesse primeiro momento, falei um pouco, contextualizei a respeito dos esportes, né? E aí agora eu vou entrar, dar continuidade a essa questão do protagonismo do professor, quando eu falo da mediação didático-pedagógica, tá certo? Como é que se dá essa mediação didático-pedagógica? E o que é que ocorre a partir dela? Então, é possível propor atividades problematizadoras, né? Assim, a criatividade do professor, sua experiência de vida, seu relacionamento com a comunidade que atende são marcas importantes para a prática diária do esporte, certo? E também para o crescimento e desenvolvimento das crianças e adolescentes. Então, veja o quanto essa mediação ela é relevante,
certo? Essa experiência, esse relacionamento, conhecer as potencialidades da comunidade, as vulnerabilidades, né? Os limites daquela comunidade da qual ele está inserido. Então, isso é importante, e se a gente pensar aí, a gente pode trazer como exemplo aí outros esportes também, né? Como é que se dá essa mediação? Como é que o professor pode fazer essa mediação didático-pedagógica, né? Aí a gente vai entrar aqui no conceito da mediação semiótica, né? Vygotsky, ele fala da mediação semiótica, mas eu trago aqui, eu cito aqui o professor Grillo, né? Na sua dissertação de mestrado e também do doutorado, que ele trata dessas questões, e aí quando fala da mediação semiótica como um conjunto de ações sistematizadas, né? Que são intencionais, reflexivas e planejadas do professor, né? Como é que o professor age, né? Como é que o professor trabalha, né? Como é que o professor utiliza tudo isso? E aí emerge a intermediação por outras formas de mediação. O professor também vai agir mediando de outras formas. Mediação verbal, né, através da fala, o aluno está executando o jogo e ele está falando, ali está mediando de forma verbal, orientando. A demonstração corporal, né, o corpo fala. Então, essa demonstração corporal ela é bastante relevante também na hora do jogo. Pode ser a demonstração verbal e corporal ao mesmo tempo, certo? Um movimento, um gesto, né? Pode ser o jogar com, aquela interação, né, de você e o outro, de um adolescente e o outro, de uma criança e a outra, né? A situação problema escrita, nós vamos falar mais à frente, tem até um exemplo, né, um exercício. A situação problema escrita, para que o aluno possa colocar no papel aquela situação problema, aquela interpretação que ele fez, o registro escrito, a videogravação, eu posso também usar esse recurso de filmar e gravar e usar o áudio daquela aula, porque aí eu tenho depois um material que eu possa ver, possa analisar, possa reavaliar, possa fazer uso mais à frente. O esquema e o tutorial. Então, são alguns exemplos de mediações, são umas formas de mediação do professor, certo? Que ele pode mediar. Aí, para complementar isso tudo, eu trago aqui, cito também as pesquisas da professora Regina Grando, né, de 2000 e 2008, da sua dissertação e tese de doutorado, também complementando pelo trabalho do professor Grillo, em 2020, também, professor Rogério Grillo, ele fala dessa questão da familiarização com o material do jogo. É importante que essa criança, esse adolescente, ele se familiarize com o material do jogo. No caso do xadrez, nós temos o tabuleiro, nós temos as peças, né? Que ele vai conhecer ali as peças, vai conhecer o tabuleiro, quantas casas tem, quantas peças tem, quais as cores da peça, e aí ele vai vendo todas aquelas características do jogo, né, para se familiarizar com o material. É o primeiro passo, né, que a gente tem quando a gente vai executar algum tipo de jogo, quando a gente vai brincar com algum tipo de jogo, eu preciso conhecer, me familiarizar com esse material de jogo, né? Reconhecimento das regras. Quais são as regras? Todos os jogos têm suas regras, certo? Quando a gente vai ensinar uma criança ou uma pessoa adulta a jogar xadrez, ela tende a confundir com as regras da dama, certo? Que é querer movimentar o xadrez como se movimenta a dama. E aí a gente explica, não. Aí tem até um ditado, que eu não sei se é verdadeiro ou se é apenas uma elocubração, que diz assim, que quem sabe jogar dama tem mais facilidade de aprender a jogar xadrez, porque não, as regras são diferentes, mas aí aquela habilidade que você tem de jogar dama vai lhe ajudar nas estratégias de jogar bem xadrez, né? Então, assim, são regras, eu preciso conhecer as regras. Quais são as regras? Eu tocando uma peça, eu posso jogar outra peça? Peça tocada é peça jogada, né? Então, isso é uma regra, né? Tal peça, o peão, ele movimenta-se para frente, captura na diagonal.
são regras, né? E existem inúmeras regras que eu preciso conhecer. Então, aí o jogo pelo jogo, jogar para garantir as regras, né? Intervenção pedagógica verbal, né? A fala do professor, né? Naquele momento, a intervenção, quando ele vê que há necessidade de intervir naquele momento, de falar, de verbalizar, né? O registro do jogo, e esse registro não necessariamente precisa ser o registro alfanumérico, como a gente vai falar mais à frente, certo? No caso do xadrez, por exemplo, mas eu posso registrar também os outros tipos de jogos, os jogos da mente. Registrar como é que eu movimento a peça, tal peça, como é que eu jogo tal jogo, e aí colocar no papel, naturalmente, de forma espontânea, da forma que o jogador tenha facilidade. Intervenção escrita, né, também, e jogar com competência. Aí aqui tem um exemplo, uma ilustração, certo? Também que essa ilustração foi pega também aí no trabalho do professor Rogério, pesquisando aí, apurando aí no material, e aí tem esse exemplo aqui da pedagogia do jogo, né, dessa estratégia usada pelo professor para com o aluno. E aí, esse quadro aí, eu gostaria até que vocês, nesse momento, podem falar aí, queria ouvir pelo menos a voz de um ou dois aí, nesses momentos, assim, de gravura, para eu perceber que não estou sozinha aqui, só falando, só no monólogo. Então, ó, esse quadro, nós temos aí um tabuleiro, né, está desenhado, temos aí um registro escrito, certo? E temos aí algumas representações, tá bom? Pelo desenho, a gente tem ali o nome rei numa das casas, certo? E temos aí o tabuleiro dividido em dois lados, né? De um lado, as casas B, e do outro lado, as casas A. E esse tabuleiro foi dividido, só que de um lado separou-se 21 casas, do outro lado separou-se 32 casas, né? E aí, além do registro, além da gravura, né, da representação do tabuleiro, né, e a representação aí do movimento das peças, né, no caso aí o rei, ele faz o registro escrito, certo? E ele diz, o rei A vence, pois possui mais possibilidades para se locomover, porque tem mais casas, e por isso vence para qualquer lado que ele sair. Aí ele coloca, A ganha do rei B. Veja que ele fez o registro escrito da situação, certo? Que ele está vivenciando. Essa atividade aí a gente pode fazer com o aluno, e nesse momento ele foi criado uma situação, um problema, certo? E ele vai ver as possibilidades de jogo. E aí, como é que se dá essa pedagogia do jogo? Vivenciar o jogo. 1, 2, 3, né? Aqui atrás a gente tem familiarização com o material do jogo, que ele está vivenciando e se familiarizando, reconhecendo as regras e jogando por jogar, certo? Com isso ele vai garantindo aí as regras, tá? Aí, outro exemplo, jogo problematizado. No exemplo 4, 5 e 6, né? A intervenção pedagógica, quando o professor entra e problematiza a situação, certo? Verbaliza para que o aluno possa entender, dialogar e se expressar. Tem o registro do jogo, que é quando a criança registra as suas concepções, o seu entendimento ali, e a intervenção escrita, né? Ao mesmo tempo em que ele registra o jogo, ele está fazendo a intervenção escrita, né? E aí o jogo construído, que também é o exemplo do 4, 5 e 6, quando há a intervenção pedagógica, o registro do jogo e a intervenção escrita, né? Então foi colocada a situação problema, foi feito aí desenhado aí esse tabuleiro, né? E aí foi colocado aí os locais aonde o rei se movimenta e as possibilidades de movimentação desse jogo. E, por fim, a questão do jogar com competência, né? Que é
o item 7, né, a competência de jogar. Quanto mais ele joga, mais ele compreende a situação problema, ele domina essa situação problema, ele vai ter a competência para jogar. Até aqui tranquilo? Alguma pergunta? Alguém quer falar algo? Tá tudo tranquilo? Podemos prosseguir? Sim, é só uma coisa. Bom dia, professora. Bom dia. No caso desse jogo aqui, assim, trazendo uma linha pedagógica, né? Eu acredito que é interessante a gente ver quais são aqueles jogos que a pessoa tem mais vivência, né? Aí, nesse Sim. específico que você mostrou agora, ele tem alusão a algum tipo de jogo? Seria o próprio xadrez ou não? Seria o xadrez. Que aí ele colocou aí o rei, né? Ó, tem o nomezinho rei aí numa das casas, e ele diz, ó, o rei foi para tal lugar, o movimentou, ele tem possibilidade de ganhar porque ele tem mais casas para se movimentar. Então, aí, no caso, ele usou a realidade do xadrez. Mas isso pode ser usado com outras realidades também, certo? No caso aqui, ele usou a realidade do xadrez. Compreendo. No caso do esporte, eu estudo educação física. Tem as etapas pré-desportivas, né, que são jogos pré-desportivos, então é uma alusão parecida, né, de criar motivação para a pessoa entender realmente o jogo e quando for na hora do jogo, realmente, né, ela ter mais compreensão, né, sobre. Exatamente. E aí que você pode usar alguns mecanismos, né, alguns jogos, alguns jogos que para você introduzir aquilo que você vai fazer, né? Às vezes ele, para chegar nesse estágio, ele precisou conhecer outros jogos também, ou não, né? Aí você usa as suas estratégias aí para que ele possa vivenciar isso e fazer o registro. Eu assisti ontem a apresentação de um trabalho, até uma dissertação de mestrado de um dos professores, que ele é formado em educação física, na mesa que eu estava ontem, na sala que eu estava ontem, avaliando os trabalhos, e aí achei interessante que ele trabalhou na aula dele com futsal, na realidade do futsal, ele desenvolveu um projeto que ele foi trabalhar com os alunos a questão das vacinas, e ele usava estratégias maravilhosas para que o aluno aprendesse. Então, achei bem interessante, assim, a abordagem que ele fez, né? Ele trabalhou a questão no âmbito da saúde, certo? E trabalhou também outras habilidades. A gente acaba envolvendo outras habilidades também, né? Quando a gente vai trabalhar um projeto dessa magnitude. Então, assim, aí é onde entra a criatividade do professor, né? Essa capacidade de usar estratégias, de mediar, né? De ressignificar quando for o caso, né? Não é obrigatório que todo aluno chegue, né? Tenha o mesmo resultado, cada um vai ter o seu limite, o seu tempo, e por aí vai. Deixa eu passar aqui. Aí a gente entra um pouco nos esportes da Diana, Oi. Desculpa eu te interromper. Posso só fazer um adendo, porque você não deu autorização. O professor, foi Lucas que falou, né? Foi sim. Então, quando a Adriana apresenta essa Deixa eu voltar essa tela. Pronto. Isso, a proposta de uma pedagogia do jogo, quando a gente vai trabalhar o esporte, seja esportes da mente, ou mesmo esporte de competição, esporte aí coletivo, quando ela propôs isso, ela propôs pensando nos momentos de jogo para se trabalhar. Então, porque hoje nós temos, se trabalhar com jogos pré-desportivos, não exime, por exemplo, a necessidade de ter um planejamento, né, professora Adriana, de ter uma organização. Então, quando a professora Regina Grandô, ela trabalhou aqueles momentos de jogo, ela pensou em jogos no contexto da matemática. O que nós fizemos? Nós pegamos e adaptamos e criamos uma pedagogia do jogo para se trabalhar com o jogo na escola, pensando em momentos para sistematizar. E, claro, que a Adriana utiliza essa ideia no xadrez específico. E, é claro, que ela trabalha com o quê? Com os jogos desportivos em consonância com esses momentos. Então, quando ela vai trabalhar com um jogo problematizado, isso é um Kings and Quadra-Face, que é um jogo pré-enxadrístico, que ela vai trabalhar, por exemplo, para problematizar o rei, problematizar a questão do tabuleiro. Então, assim, só para fazer um adendo, professora Adriana. Excelente, é muito bom a gente estar...
tá citando, né, a pessoa que também está na sala, né, mostrando mesmo comprovando, né, fundamentando. Isso é ótimo, professor. Obrigada. Só para explicar, porque às vezes fica assim, só um momentos estanques, não, e vai depender da turma, da questão do jogo, que o jogo quer familiarizar com o jogo, depois problematizar, tem o momento da criança, lá do aluno, reconstruir situações de jogo, tem situações, problemas enxadrísticos, enfim, é toda uma organização, tem até a videogravação, a professora Adriana vai videogravar as aulas, mostrar o vídeo para os alunos, foto de tabuleiro. Então, é nesse sentido, não só trazer o jogo esportivo, pré-enxadrístico e vivenciar o jogo, mas também tem toda uma organização didático-metodológica, né? É isso, professor, não vou falar mais não, vou ficar quietinho aqui. Fique à vontade, pode falar quando achar que deve, fique à vontade, tá? Está convidado. Então, aí nós vamos entrar nos esportes da mente. Gente, esse termo, esporte da mente, é um termo recente, pelo menos aqui na nossa realidade, né? A trajetória do esporte da mente, ela iniciou recentemente. A Associação Internacional de Esporte da Mente tem um microfone ligado. Pronto. Foi fundada em 19 de abril de 2005 e faz parte da Associação Geral das Federações Esportivas Internacionais. E, em 2010, reconheceu como esportes da mente xadrez, bridge, dama, go e pôquer, certo? Inicialmente esses 5, tá certo? Como esporte da mente. Aí, como eu falei, tem outros jogos que podem ser considerados também esporte da mente, mas, por enquanto, esses 5 foram reconhecidos, né? E aqui no Brasil, deixa eu voltar aqui uma tela, eu não estou achando. Era para ter outra tela, que eu não estou vendo, mas eu vou falar. Era uma tela depois dessa, do esporte da mente, que falava aqui no Brasil, quando foi que esse esporte da mente, que surgiu em 2016, um decreto-lei, reconhecendo os esportes da mente aqui no Brasil, né, em 2016. Né? Eu trouxe aqui até o número do decreto, mas eu não estou vendo, não estou conseguindo localizar aqui o slide, né, que fala. Mas aí foi em 2016 que no Brasil, certo, foi criado o CEBEM, né, o Centro Brasileiro de Esporte da Mente, e foi reconhecido, foi criado esse projeto de lei aqui no Brasil sobre os esportes da mente, tá certo? Então é bem recente. Em 2008 aconteceu em São Paulo uma homenagem aos professores brasileiros que trabalham e fomentam os esportes da mente. Então, foram pessoas de todo o Brasil, mais de 200 profissionais que trabalham na escola, que trabalham dentro da escola com esportes da mente, e aí foram homenageados pela Câmara Municipal de São Paulo, receberam um certificado por fomentar o esporte da mente. Então, foi um momento assim, de reconhecimento nacional, muito interessante, porque, vejam, o professor que trabalha no interior dos interiores, muitas vezes, há anos com aquele projeto, e ninguém nunca chegou para nem dizer um parabéns, né? E, de repente, você recebe um convite para ir ser homenageado, né, na Câmara Municipal, receber um certificado, uma menção honrosa por trabalhar com o esporte da mente. Isso é bem gratificante, é bem interessante. Então, cerca de 200 profissionais do Brasil inteiro, de diversos lugares, foram participar desse momento de homenagem, né, que aconteceu em 2018, em São Paulo. E aí, existem alguns equívocos quanto ao ensino dos esportes da mente, a gente vai falar um pouquinho aqui, certo? E aí, quando eu falo esporte da mente, eu estou incluindo os outros também, não só o xadrez. Mas, especificamente no xadrez, às vezes ocorre a prática somente como passatempo. Quantas escolas, por exemplo, ofertam o xadrez, mas é só para complementar ali a carga horária. 11h30, quando já terminam as aulas, que os pais estão vindo buscar seus filhos, então, naquele espaço de tempo ali, entre a espera dos pais, o aluno fica jogando xadrez, por exemplo,
aqui na região eu já vivenciei muito isso, certo? O esporte como a prática somente como um passatempo. Às vezes até numa aula específica, né, tem ali uma aula por semana, mas eles usam apenas como um passatempo, não tem objetivo nenhum. Outro equívoco é a prática vivenciada visando apenas o treinamento, ou a esportivização, ou seja, ele está ali apenas pensando no xadrez de rendimento, né? Treinando ali para uma competição, né? com um fim esportivo em si, mas não tem assim nenhum cunho pedagógico naquilo ali, não tem nenhum objetivo pedagógico naquele jogo. Então, são alguns equívocos que acontecem muito nas escolas. E ainda tem alguns aqui que eu também pesquisei no material do professor Rogério, na sua tese, na sua dissertação de mestrado, que ele fala sobre esses equívocos. Pronto. Prioridade ao treinamento em detrimento de um trabalho pedagógico. Concepção de que esporte por si só é educativo, certo? Essa concepção é errônea. O esporte por si só não é educativo. Ele tem que ter toda essa mediação, essa estratégia, essa criatividade, né? Todo esse preparo. Essa descrição aí que o professor Rogério fez, quando ocorre isso, então, eles estão fomentando a prática para que haja aprendizagem, né? Que o esporte por si só ele não é educativo, assim como o xadrez por si só também não é educativo. Jogo nenhum é educativo por si só. Repetição e memorização de elementos estratégicos de jogos e estruturas, ou seja, as regras, as peças, as posições. Apenas a repetição e essa memorização, em vez de explorar as possibilidades do jogo por parte do aluno, isso também é um equívoco, certo? Eu devo explorar essas possibilidades. Quanto mais eu exploro essas possibilidades, observo a atitude do aluno, até outras coisas que ele vai descobrir ali, que ele vai criar, que eu nem tinha pensado, mas que ele chega àquele denominador comum. Então, isso sim é o correto, e não um equívoco. Mas se eu fico só na base da repetição, da memorização, né, é um grande equívoco. Utilização de exercícios de aplicação, como, por exemplo, a reprodução de jogadas e fixação de movimentos, em contrapartida ao uso de situações problemas ou problemas abertos, certo? Então, ficar só ali nessa repetição, nessa reprodução, ali também é um equívoco. O certo, na verdade, é usar situações problemas, trazer uma situação, apresentar aquela situação problema, para que ele possa interpretar e, a partir dali, criar uma situação. Ou problemas abertos, que é quando ele também pode, a partir dali, ele pode sugerir outras situações problemas, certo? Quando ele olha pelo seu ângulo, ele pode também estar sugerindo algo. E aí, ainda é um equívoco, vou voltar aqui, a priorização de uma única forma de escrita, representada pela anotação alfanumérica, desmerecendo um possível registro de jogo criado pelos alunos. Então, o xadrez, por exemplo, o xadrez ele tem o registro alfanumérico, né? Quando eu vou escrever ali, quando eu estou jogando xadrez, que eu vou anotando as partidas, por exemplo, numa partida de xadrez pensado, que eu preciso anotar ali cada lance, certo? Aí o professor ele prioriza só isso, certo? Claro que é importante, ele aprender como é que é essa anotação. Porém, quando eu estou falando do esporte da mente na escola, no âmbito escolar, principalmente com crianças e adolescentes, eu posso também fomentar outros tipos de registro pelo próprio aluno, como naquele exemplo que a gente viu ali, naquele tabuleiro desenhado, em que o aluno fez o registro do jogo com suas palavras. Divisão dos alunos em grupos relativos aos níveis de jogo, ou seja, segregando-os em iniciantes, intermediários e avançados. Isso acontece demais, tá? Onde se há essa divisão, essa segregação, certo? Cada um no seu nível de jogo, tá? Então, também um equívoco. A valorização do produto final, ou seja, a preocupação
é que os alunos sejam bons jogadores. Isso acontece demais e é um equívoco. A gente só valoriza o produto final, ou seja, e o caminho, e o percurso até lá, certo? E aí, olha o slide que eu falei para vocês, onde ele veio parar. O esporte da mente como atividade desportiva, né? Aquilo que eu falei anteriormente, já falei, vou passar. Né? O xadrez e suas múltiplas faces. Aí, o xadrez, como eu falei, eu estou dando ênfase ao xadrez, ele pode ser considerado uma prática multifacetada. Por quê? Ele pode ser apresentado como uma atividade lúdica, como uma disciplina desportiva. Só eles, só a família, não pode. Como uma expressão lógico-matemática, como uma manifestação artística e também como uma ferramenta pedagógica, certo? Então, veja o quanto esse xadrez, e isso está até expresso na LDB, certo? Nos seus artigos 26 e 27, quando ele fala da promoção dos desportos, ele diz que o xadrez ele tem essa prática multifacetada, ou seja, eu posso explorar de diversas formas. Aí, vó, tem gente aí, vó, e agora? Ana Tem um Célia, microfone o aberto. microfone tá ligado, Ana Célia. Ai, desculpa. Tudo bem, acontece. Então, nesse sentido, ele é uma das mais democráticas e adaptáveis do recinto escolar, por isso que é muito usado, né, no ambiente escolar, o jogo de xadrez, certo? E também em ambientes que promovam a saúde e a inclusão social. Cada vez mais a gente vivencia movimentos, né, pessoas que usam o xadrez para trabalhar, como eu vou mostrar lá na frente uma foto, de um relato, breve relato, né, do que acontece aqui na região, do que a gente também promove, que é trabalhar o xadrez voltado para a promoção da saúde, o xadrez terapêutico, né? E o xadrez como inclusão social. A gente tem um exemplo aqui também de um projeto que é desenvolvido na escola em que eu coordeno o projeto. Nós temos um projeto que é voltado para a comunidade do entorno, certo? Então, as crianças que moram naquela comunidade, que estudam em outras escolas, e que não jogam xadrez ou não têm a oportunidade, a gente convida essas crianças e ministra aula de xadrez para eles, depois leva essas crianças para participar de competições e tudo, eles amam, é uma experiência maravilhosa. Eu vou falar disso, mostrar um pouco disso mais à frente, rapidamente. Então, veja que o xadrez ele é um dos jogos democráticos e bastante adaptáveis ao recinto, seja escolar ou não, né, mas é bastante usado e ele tem essa capacidade de ter essas múltiplas faces, de ofertar essas diversas possibilidades. E aí, quando a gente fala de inclusão, a gente percebe que o xadrez, atualmente, ele é um protagonista de uma revolução silenciosa, que não está mais tão silenciosa assim, né, gente? Digamos, convenhamos, principalmente agora nesse momento de pandemia, nós temos vivenciado aí, quem é do âmbito do xadrez tem percebido que o xadrez está em evidência, ele cresceu muito, porque ele já tem uma plataforma antes, e aí as pessoas foram dos esportes que mais tem sido utilizado, tem sido jogado, agora nesse momento de pandemia, porque ele já estava praticamente preparado para trabalhar de forma online. E uma das coisas também boas que aconteceu, que veio por mais ainda em evidência, foi a série O Gambito da Rainha, né? E também todo mundo que assiste, as pessoas mandam às vezes uma mensagem: olha, assisti, lembrei de você. É interessante demais. Então, ele é usado como uma ferramenta capaz de transformar vidas, né? De estudantes, menores em conflito com a lei, dependentes químicos, autistas, portadores de esquizofrenia, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, dislexia, idosos, crianças com câncer, e até atletas que buscam apurar suas técnicas nos esportes, né? Então, eu trouxe até essa foto aí que eu peguei na internet, coloquei até a fonte, porque eu não gosto de usar nada sem dizer de onde tirei, coloquei aí a fonte, né, desse momento aí que eles estão representando aí, né, tem a foto aí do craque, né, de futebol, e aí ele
alguns jogadores, eles têm essas práticas de jogar xadrez antes de alguma partida, certo? Porque eles acham que o xadrez, que eles compreendem que o xadrez vai ajudá-los em algum momento na concentração, na tomada de decisão, etc. e tal. Então, é a inclusão que ocorre nos esportes da mente, né? Em outros esportes também. Estou trazendo o exemplo, como eu falei, do xadrez, porque eu tenho mais afinidade. Mas aqui pode ser utilizado com outros também, com outros jogos também. E aí... Professor. Sim, pode falar. No caso, hoje, atualmente, a gente vive numa sociedade que tem muitas distrações, né? A questão do celular, tudo isso. E talvez essa questão do jogo aí, né? Ali a pessoa, no calor do momento, várias coisas acontecendo antes do jogo, né? Ela parando para jogar uma partida de xadrez, ela vai se autoativar em questão de concentração, né? E consiga realizar a próxima tarefa, né? Como se fosse uma rotina ali para aumentar a concentração, né? Exatamente. Se desligar um pouco, né, daquilo que ele estava fazendo, né, se distanciar um pouco, acalmar mais a mente, relaxar mais a mente. Tem uma situação que aconteceu comigo que eu gosto muito de contar, quando eu estou apresentando assim algum trabalho. Eu falo muito de um momento que eu vivi na minha vida, um momento de perda de um ente familiar. E eu ficava, à noite eu não queria tomar remédios, e aí o que é que eu fazia? Eu jogava algumas partidas de xadrez pelo computador. Daqui a pouco eu estava com sono e ia dormir. Então, assim, relaxa, né? Então, eu não vou entrar aqui no mérito de se isso é cientificamente comprovado ou não, mas comigo funcionava. Então, ele tem essa capacidade de fazer isso, né? De você ficar mais ali, mais tranquilo, a depender do seu objetivo também, né? E ele pode ser praticado por todas as idades. Essa foto aí que eu trouxe é uma foto aqui da Academia Juazeirense de Xadrez, certo? E aí você veja que tem uma senhora, né, e uma criança. Então, é um jogo, segundo Lima, que não é um jogo apenas para intelectuais, como se diz por aí. Ele pode ser praticado por pessoas de todas as idades e de todas as classes sociais. E é bem recebido por criança, porque é essencialmente lúdico. Então, é um jogo que ele pode ser praticado para todas as idades e todas as classes sociais. E pelo menos o inicial e o intermediário, não há gastos. Há gastos, sim, quando você vai para uma competição e parte para o profissional, aí já tem lá os investimentos, né? Mas, inicialmente, não precisa de muitos investimentos, né? E aí a gente vai entrar nos princípios do xadrez pedagógico. Alguns dos princípios, né? Como, por exemplo, o xadrez é educativo por si só, certo? Cabe a gente perguntar. Nem o xadrez, nem o Go, nem a dama, nem o gamão, nem o pôquer, nenhum esporte da mente vai ser educativo por si só, certo? Nenhum vai ser educativo por si só. Outro princípio é, quem é o nosso aluno? Eu preciso conhecer para intervir. Quanto mais eu sei da potencialidade ou da vulnerabilidade do nosso aluno, eu vou ter capacidade de propor situações, problemas e entender mais e dialogar melhor com esse aluno. A questão da resolução de problemas, né, fomentar essa resolução de problemas. O xadrez pedagógico, ele precisa trabalhar com essa questão da resolução de problemas. Resultado como problema em movimento, o xadrez como problema em movimento. Situações, problema de jogo. Aí entra a questão dos jogos pré-enxadrísticos. Eu posso utilizar alguns mecanismos, alguns jogos pré-enxadrísticos antes de entrar propriamente no xadrez. Né? Valorizar o momento de jogo, vivenciar esse momento que ocorre no jogo. E ambiente de jogo e de aprendizado, que é o nível atual e possível. E aí aqui eu trago um exemplo também, uma gravura, que fala sobre a grande troca dos cavalos. Né? Então, a gente pode fazer uso de um tabuleiro, seja 8x8, 6x6 ou 4x4, certo? Fica a critério do professor. Ele pode lançar o desafio para o aluno
para que ele possa, no menor número de casas, certo? Movimentar aí esses cavalos, né? Fazer o movimento dos cavalos, tá? Ele pode usar como desafio o tempo. Você tem tanto tempo para que você possa atingir aí o objetivo que foi proposto, e pode ainda usar o registro do jogo, ele registrar as situações e problemas que foram vivenciadas nessa questão aí da imagem da troca dos cavalos. Né? Então, esse é um exemplo, né, do que você pode usar trabalhando a questão da resolução dos problemas dentro do jogo. E aqui tem outro exemplo, que é o percurso do cavalo. Né? Nós temos aqui um tabuleiro, certo? E aí ele está totalmente identificado, né, com suas letras e números, né? Cada casa aí, o cavalo está na casa A1, né? E aí ele vai criando situações. Primeiro ele diz, você pode mudar o número das casas, certo? Aí o desafio, menor número de lances, né? Você chegar ao final do desafio com o menor número de lances. Quantos movimentos você vai fazer aí com o cavalo? Né? Aí depois fazer a trajetória inversa da primeira. Tem o desafio também do tempo, certo? O quanto tempo você vai gastar para atingir esse desafio. E você pode também registrar esse momento, né? Os movimentos que foram feitos, quantos movimentos foram necessários, o cavalo que ele anda em L, no tabuleiro, quantos movimentos foram necessários para você chegar ao outro lado do tabuleiro, para você conseguir alcançar o número de casas, né? Então, são formas que você tem, aqui foi dado como exemplo o uso do cavalo, mas aí podem também usar como exemplo outros mecanismos também. Alguém quer emitir alguma opinião sobre o percurso do cavalo? Adriana, tudo bem? Tudo bem, professor. Joia. Então, volta na outra tela, fazendo favor. Esse aqui é um exemplo de uma situação, se é um problema do Martin Gardner, um puzzle, né? E o que acontece? Normalmente ele é usado para trabalhar o xadrez, é um problema matemático também, mas ele normalmente quando é utilizado para trabalhar o xadrez, eles acham que só trabalhar esse jogo por si só já garante alguma coisa. Então, o que a Adriana e nós temos analisado aí? Né? Eu comecei esse estudo com a professora Regina há mais de 10 anos atrás, né? Com os jogos pré-enxadrísticos, mas uma das coisas que nós olhamos é que não era só usar o jogo pré-enxadrístico, mas também problematizar. Então, por exemplo, nós começamos com a troca dos cavalos, né? Trocar os dois cavalos pretos pelos brancos, né? Sem que um capture o outro, né? Não é isso, não é permitido, é só trocar. Então, nós começamos com um tabuleiro de 8x8, que é o tabuleiro de xadrez 64 casas, depois diminuímos 36, depois o 4x4, que é de 16, até chegar no 3x3, 9. Aí, começamos com os desafios. Depois que eles entenderam essa troca, aí vem quem consegue no menor número de lances. Trocar esses cavalos no menor número de lances. Depois o desafio do tempo. Quem consegue fazer no menor tempo. Então, por exemplo, uma dupla, um trio, faz lá em 1 minuto, o outro 1 minuto e meio. E aí a questão do registro, como registrar? Porque aí entra também, eu posso colocar o alfanumérico, A, B, C, 1, 2, 3, mas qual outras formas de registro? Isso é interessante, porque tinha alunos que não usavam o ABC e os números e letras, o alfanumérico, usaram outras formas de registro, foram escrevendo em formato de texto. Então, isso permitiu para os alunos também trouxesse outras formas de compreender o jogo para além desse registro tradicional do xadrez. Né? Até quando eu fiz, não era muito usual o vídeo, mas no meu doutorado já tinha um vídeo no celular, mas isso em 2010 não tinha muito essa questão de gravar ali, né? A gravadora que eu usava é aquela grande, né? E aí tinha todo esse problema de levar a câmera para gravar e tudo mais. Então, esse é um exemplo. Aí, no próximo, Adriano, esse aqui é um exemplo para problematizar, por exemplo, o cavalo. E aí, no próximo slide, aí tem, por exemplo, o percurso do cavalo. Aí segue a mesma ideia, vivenciar o jogo. Então, os alunos vivenciaram esse aqui. O que é o percurso do cavalo?
é o cavalo ir para casa 1, 2 e 3, movimentando, né, segundo o movimento, né, do cavalo. Então, ele faz o percurso, beleza. Como que seria se nós mudássemos o número dessas casas? Então, colocar 1 no meio do tabuleiro, 2 ali, o 3, e fazer esse percurso. Quantos movimentos, né, quantos lances o cavalo necessitaria para fazer esse percurso nesse formato, ou no formato mudando? E aí, depois a gente entra nesse jogo problematizado, instigar os alunos, por exemplo, a pensar, a reorganizar o número das casas. Então, tinha aluno que colocava o 3 no meio, o 2 ali, e aí tinha toda essa sacada, colocava peça no meio do caminho, então se o cavalo caísse perto de uma peça, por exemplo, de um peão, e se sofresse ameaça, ele seria capturado. Então, eles foram também criando problemas. Fazer essa trajetória inversa, colocar o desafio do tempo, menor número de lances. Então, veja, nós pegamos um próprio jogo para enxadrez e problematizamos o jogo para enxadrez antes de chegar no xadrez. Então, teve um movimento de vivenciar o problema, de problematizar esse próprio problema, do aluno construir, das crianças construírem situações, né, os jovens aí, construírem situações, problemas para a própria situação problema, e de resto, e depois um retorno à situação que é o jogar competência. E aí que é a questão do registro de jogo. Eles voltam a essa situação, criam os registros de jogo. Para depois chegar lá no xadrez. Então, o que a professora Adriana e nós temos feito, que eu fiz também com a professora Regina, nós temos feito agora nesse momento, é justamente isso aí. Trabalhar o conhecimento do tabuleiro, o conhecimento das peças. Porque o xadrez tem uma lógica inversa. Você não começa ensinando a abertura, você começa no final do jogo. Então, ensinar checkmate, situações, problemas de cheque, para depois passar para o meio jogo, para depois chegar na abertura. Então, ele tem todo esse movimento. Então, nós usamos os jogos pré-enxadrísticos para ensinar cada um desses elementos do xadrez, né? E no bojo de cada jogo pré-enxadrístico, nós seguimos essa ideia da pedagogia do jogo, que é trabalhar com esses momentos de jogo, né? Sempre respeitando o tempo dos alunos, tempo de apropriação de conhecimento deles, né? E cuidando para que nós para nós não cairmos em certas armadilhas que a Adriana colocou. Por exemplo, focar num tipo só de registro, falar que o aluno tem que fazer. Então, que a mediação semiótica que ocorre ali, não é que o professor não é mediador, quem faz mediação é a linguagem. Então, os alunos também fazem mediação entre eles, então observar como que um está explicando para o outro. Então, o professor é organizador de ensino. Então, isso precisa ser muito cuidado, né? Então, sabe, trabalhar muito com treinamento xadrez, ele tem um estigma muito grande na escola, porque e ainda hoje as pessoas levam xadrez para treinar, e acham que só o treinamento é suficiente. Tem que treinar um aluno, que é um treinamento mental. Isso tem um monte de cartilha de xadrez que fala, xadrez treinamento para o cérebro. Então, é nesse sentido. Adriana, acho que eu falei demais, mas fica tá ótimo, foi ótimo. Excelente. Aqui tem um desafio também, né? Um próximo desafio. Professor, pode explicar esse desafio também? Explico. Aproveita a oportunidade. Aproveitar. Esse desafio também, ele foi utilizado, que é o seguinte, cada letra dessa aí representa uma peça. Né, mas a gente, então, olha lá, nesse tabuleiro de xadrez há 5 peças. Rei, dama, torre, bispo, cavalo. Beleza. O lugar de cada peça está indicado por uma letra. Os números nas casas mostram quantas peças atacam aquela casa. Então, vamos lá. Aquele número 4. Quer dizer que tem 4 ataques passam naquela casa. Então, quer dizer, o aluno vai ter que olhar ali e ver. Bom, 4 aqui. Então, veja, o que está atacando ali? O G está atacando? Está atacando a 3, a 4? Legal. Qual outro está atacando? O O está atacando? Legal. O I está atacando? Legal. Aí o L também está atacando. Ou não. Veja, porque o R não ataca. Mas o R poderia atacar se fosse um cavalo. Então, aqui, eles têm que, pelo movimento, né, das peças, né, olhar e entender. Então, por exemplo, ali um L, eu já vou falar para vocês aí, depois eu tenho variação desse problema, depois a professora Adriana vai deixar o e-mail dela e o meu, se vocês quiserem, eu mando as variações desse problema para vocês. Então, por exemplo, olha ali e fala o R. O R ataca a casa 3 e a casa 2, legal. O G ataca a 2, a 3, a 4.
Se então o G ataca A2, A3, A4, será? Seria o quê? Uma rainha? Uma dama? Sim. Mas veja, o O está aqui. Então está atacando A2, A3, A4. Então esse O seria um rei. Então veja, o I atacando aqui seria um bispo. O L, o cavalo. Então os alunos vão levantando hipóteses. Então eles vão fazendo o que nesse momento? Ou eles usam esse tabuleiro e vão riscando, ou o que é mais usual, né, Adriana? Montar a situação no próprio tabuleiro ali, né, no concreto a gente fala ali usando as peças, né, manipulando as peças, e vão ali manusear. E aí o que é legal? Eles entenderam, resolver esse desafio que envolve mais peças, e aí depois nós fizemos o quê? A construção deles mesmos construírem outros problemas para socializar com outros alunos. Eles fizeram umas situações de se dividir em grupo e socializar o problema que eles construíram com os outros. E depois, o que é legal, depois que resolve o problema, eles apresentam o problema. Isso é interessante, né? Então, eles vão apresentar o problema diante da turma e a resolução, como que eles chegaram nessa resolução, quais hipóteses levantaram, e a justificativa. Inclusive, teve até a situação de problema impossível, né? Já que eles colocam assim, ó, tem rei, dama, torre, bispo, cavalo, tem peão. E aí põe uma letra aqui, aí essa letra não ataca nada, já pressupõe, sabe, um peão, então, né, Adriano? Então, é nesse sentido aí. Bom, Adriano, eu vou ficar quietinho aqui, já estou falando demais. Obrigada, professor, aí foi ótimo, maravilhoso. Só falar uma coisa também? Sim, pode ficar à vontade. Pode. Ontem teve uma mesa redonda sobre a questão de neurociência e o palestrante chegou a falar muito relacionada à questão de novas sinapses, novos estímulos e, assim, aperfeiçoamento, né? Após a compreensão do jogo, você recomendaria estimular o aluno a mudar algumas regras, criar novas situações de jogos, trazendo um aspecto de criatividade, ou não? Sim, a Adriana apresentou os momentos de jogo ali. Os momentos de jogo tem o quê? Vivenciar o jogo problematizado, depois o jogo construído. E esse jogo construído é o momento dos alunos, deles construírem. Tanto que na minha tese, na dissertação na tese eu foco mais, que é o momento em ele fazer as rodas de conversa, os alunos se dividiam em grupos e eles criavam, a partir daquele tema que foi trabalhado, por exemplo, foi trabalhado com cavalo, né? Então eles iam criar situações, problemas envolvendo cavalo, ou outros jogos, eles podiam criar uma situação de jogo, um jogo pré-enxadrístico envolvendo cavalo e peão, por exemplo, rei, enfim, muitos jogos pré-enxadrísticos são criados pelas crianças. E isso é interessante porque criar um jogo é um problema também para a criança, é uma situação problema, porque ela tem que criar um conjunto de regras, tem que explicar, registrar e socializar com as demais. Então, esse momento de jogo construído, ele o que é a nossa ideia? Ele serve para quê? Para nós olharmos o que esses alunos estão entendendo dessa situação de jogo. Não é só vivenciar o jogo, não é só resolver problemas que nós estamos colocando, mas como que eles também resolvem os próprios problemas que eles criam, né? Então, esse jogo construído seria esse momento, né? Sim. Mas o jogo propriamente dito, o xadrez, alterar algumas coisas nele não seria recomendado? Seria melhor só esses jogos para... Não, mas a gente recomenda. A gente recomenda, pelo menos no contexto escolar, nós recomendamos, até no contexto não escolar, a Adriana sabe, tem muitos clubes de xadrez que tem momentos de estudo de jogo, o que os alunos lá vão fazer? Vamos pensar no não escolar, que eles estão no momento de treinamento. Eles criam situações de problema, eles criam situações de checkmate, eles criam situações zunguang, eles criam situações, né, Adriana? Sim. De abertura, eles simulam uma abertura, falam, se acontecer isso aqui, o que eu faço? Então, isso criar uma situação de problema, né? Simular. E tem situação até daquele xadrez australiano, né, que muitas pessoas desconhecem, que eu gostava de trabalhar, que é, por exemplo, eu jogo com a professora Adriana, estou aqui, a professora Adriana é minha parceira, né? Então, eu estou jogando com as peças brancas contra o Lucas, que está com as peças pretas, vou pegar o exemplo, a Angélica, né, está ali com a parceira do Lucas com as peças brancas, e a Adriana aí com as peças, do exemplo, pretas. Eu capturo a sua peça, por exemplo, Lucas, eu capturo a sua peça, eu passo para a professora Adriana. Aí, na vez da professora Adriana, ela pode pegar a sua peça e colocar no tabuleiro dela, claro, né, do meio do tabuleiro para trás, ali, ela pode colocar, né, ela pode fazer um lance colocando essa peça que eu passei. Aí as pessoas falam, mas descaracteriza? Não.
você pode ter até duas, né, rainhas ou mais numa situação do jogo, passando as peças para ela. E veja que interessante, os alunos, quando vão jogar esse tipo de jogo, eles gostam, né, resolvem vários problemas ali, e qual que é o grande problema? Tem aluno que vai empilhando peão, por exemplo, capturando peão, passando por Adriana, na vez dela, vai pondo peão para proteger, de levar um possível checkmate. Então, veja, é possível, e isso é viável, seja no xadrez, no gamão, no Go, no jogo de damas. É possível ter. O jogo, a ideia do jogo é que ele possa ser transformado no contexto escolar e até mesmo no escolar. Recriado, né? E utilizando. Ele é usado como uma estratégia, como um mecanismo, né? E aí você vai dando asas à imaginação. Porque é uma coisa muito importante que a Adriana e o nosso grupo sempre defende, né, professor Adriana? O xadrez, ele é um meio e um fim. Então, ele é um fim, porque ele é um conteúdo, né, mas ele também é um meio, porque nós vamos explorar esse conteúdo no meio da resolução de problemas, e aí por isso que ele se acaba se tornando também uma ferramenta importante. Se torna. O que é o xadrez pedagógico? O xadrez pedagógico é justamente que passa por esse crivo de uma pedagogia do jogo, porque o xadrez, por si só, as pessoas vão jogar para se divertir. Então, o fato de nós reorganizarmos xadrez, problematizarmos e tudo mais, essa organização que a professora Adriana trouxe, didática metodológica, é o que vai tornar o xadrez pedagógico. Então, é nesse sentido, né? E sim, mudar o xadrez, mudar damas, trazer outros jogos para enxadrez, criar situações de problemas, isso aí é fundamental para construir conhecimento. Excelente. Então, como é que pode ocorrer essa prática pedagógica nos esportes da mente, né? O equilíbrio entre o ambiente de jogo e ambiente de aprendizado, isso aí o professor falou bem agora aí na sua interpretação da situação, né, do jogo pré-enxadrístico, falta de planejamento, falta de tempo, falta o excesso de mediação pedagógica, tem que ter um equilíbrio nisso também, e conforme foi falado. E o que é observado durante o jogar? Né? A desvalorização do núcleo. Então, essa fala do professor Rogério contemplou essa prática pedagógica com o esporte da mente, né? Como é que deve ser essa prática, né? Como é que o professor deve agir, né? Se comportar nesse momento, né? Qual a sua postura diante de tudo isso? Aqui, eu trouxe para mostrar algumas vivências aqui da nossa realidade. Como o professor falou inicialmente, eu coordeno um projeto de xadrez aqui no Colégio da Polícia Militar em Juazeiro, Bahia, desde 2008 que eu coordeno esse projeto. E aí nós construímos, em 2013, um xadrez gigante através da técnica de papietagem. E nós fizemos um projeto de construção desse xadrez gigante, usamos as orientações da ONG Embrião, que foi quem criou esse primeiro projeto e ministrou oficinas em alguns lugares, ensinando como construir esse xadrez gigante. Aqui na Bahia, eles ministraram oficinas na cidade de Camaçari, que é a região metropolitana de Salvador, em 2011, se eu não me engano. Só que em 2013, um professor aqui da região, amigo meu, me falou desse projeto, eu não conhecia. E aí ele me convidou para fazê-lo. Eu aceitei o desafio e aí nós entramos em contato com a ONG Embrião e aí eles têm vídeos no YouTube ensinando como é que faz, né? O material que usa, só precisa de um molde. E aí eu consegui um molde no SESI daqui de Juazeiro, Bahia, de um xadrez em polietileno. E aí nós utilizamos esse xadrez como molde, e aqui a gente cobriu as peças, a gente usa jornal, livros em desuso, cola, que é caseira, a gente faz com massa, farinha de trigo vencida, vinagre, e aí a gente utiliza essa técnica milenar de papietagem, e aí construímos 2 jogos de xadrez gigantes. Construímos um aqui para Juazeiro, o outro para Petrolina, para uma escola onde o professor, que era meu parceiro, ensinava. Então, nós elaboramos um projeto para trabalhar inclusão, sustentabilidade, né, e alguns conceitos, certo? E aí, foi feito esse jogo
Aqui é uma foto que retrata todas as etapas, né? Esses livros aí, na quadra da escola, eram livros velhos, em desuso, que estavam lá para serem descartados. Nós usamos boa parte desses livros, certo? Aí aqui tem todas as etapas, até a etapa final, quando o jogo foi construído, pintado, a gente mandou fazer um tabuleiro gigante, 4x4, o tamanho do tabuleiro. E aí, até as fotos da matéria, que foi feita quando a gente foi apresentar o xadrez gigante à comunidade. Isso foi em 2013. Até hoje, nós recebemos pedidos para expor esse jogo de xadrez ou emprestar esse jogo em diversos locais. A gente já expôs esse jogo no presídio, aí a gente faz apresentações, oficinas. Eu já fiz oficinas aqui na Universidade Federal do Vale do São Francisco, ensinando como fazer. Às vezes as escolas pedem para a gente ministrar oficinas de ensinar como é que constrói, trabalhar a questão da sustentabilidade, falar da questão da reciclagem com o xadrez. Então, a gente trabalha diversos conceitos com esse jogo. E sempre que as pessoas vêm, querem tirar fotos e ficam fazendo um montão de perguntas de como é que foi feito. Aí a gente tem, assim, aquela satisfação de falar e contar como foi que aconteceu tudo isso. Então, vejo as possibilidades também de trabalhar artes, trabalhar educação ambiental, trabalhar inclusão. Esse projeto, inicialmente, nós pensamos em trabalhar com 20 alunos do desporto xadrez, já que na escola que eu trabalho, o xadrez funciona na modalidade extracurricular, no horário oposto às aulas, e participa quem quer, não é obrigatório. Então, a gente pensou em utilizar 20 alunos apenas para desenvolver esse projeto. No final, nós envolvemos toda a escola, até o diretor da escola, que é militar, que é bem mais rigoroso, participou do projeto. Todo mundo, do auxiliar de serviços gerais ao diretor, todo mundo tem uma mãozinha aqui nesse trabalho. Aqui é um exemplo do momento de aula, lá na escola também, onde eu trabalho. Nossa equipe de professores é o meu filho, certo? Que está aqui do lado nessa foto, onde tem os alunos sentados. Nessa outra foto aqui é depois de um torneio, onde está eu, meu esposo, esse de verde, e minhas alunas. Nós temos o xadrez feminino aqui, funciona também, nós temos torneios em outubro. Aliás, em outubro a gente faz o Vale Rosa de xadrez, né, em alusão à campanha do câncer de mama. Em novembro nós temos o Novembro Azul, nós temos a Taça Tiradentes em abril. Então, em setembro, nós temos o Sábado Verde e Amarelo, nós temos vários eventos dentro da escola. Claro, nessa pandemia a gente tem feito alguns eventos online, mas assim, com pouquíssimas pessoas, né? Nós já tivemos torneios aqui de ter 200 pessoas participando, pessoas da comunidade, de outras cidades, de outras regiões. Nessa pandemia, às vezes a gente tem um torneio aí de 5, 10 pessoas, 15, né? Mas a gente não desistiu. Outro projeto também que é trabalhado lá na escola, que aí eu trazendo o exemplo assim, da inclusão social, né? É o curso básico de xadrez para crianças que moram na comunidade do entorno da escola, certo? Elas estudam em escolas públicas, mas que não oferta xadrez. E aí a gente desenvolve esse projeto, que funciona uma vez por semana, onde a gente tem o objetivo de fazer com que essas crianças conheçam o jogo, aprendam a mexer as peças, né? Aí vai fomentar a integração, participação, evitar a evasão escolar, porque a gente vai nas escolas que esse aluno estuda para saber se ele está participando da aula e tem todo esse acompanhamento. E aí trabalhar também outras habilidades, né, que vai contribuir na vida dessas crianças e adolescentes. Então, esse é um exemplo, né, do trabalho que a gente desenvolve para além da sala de aula. Aqui é outro exemplo também que é desenvolvido aqui na Academia Juazeirense de Xadrez, que também nesse momento de pandemia está sendo feito um trabalho online, remoto, pelo João Júnior, professor João Júnior, que é o meu esposo, e a gente tem essa parceria, e ele hoje está dando aula online de xadrez para a terceira idade, para crianças, adolescentes, tudo online. Mas a gente tinha um momento presencial, essa foto aqui é real, é de um desses momentos, essa que está de costas é a minha mãe, e aí é onde a gente trabalha com o desportamento na terceira idade.
Nós tínhamos nesse grupo um idoso que ele jogava damas também, então ele ia, e ele faleceu ano passado, mas ele ia, passava a tarde jogando damas, e aí a gente fazia aquele rodízio, que ele não gostava de jogar xadrez, mas era excelente jogador de damas. E aí é um momento que você vai trabalhar, e aí é o Júnior que trabalha com isso, né, a questão do xadrez terapêutico, e aí tem a questão da prevenção, né, de alguns tipos de doenças, como demência, Alzheimer, dentre outras. Por fim, né, a gente já está aí caminhando para os minutos finais, um ensino com os esportes da mente para todos os alunos, é o que a gente quer, certo? E que esse ensino seja aplicado da maneira correta, não só o jogo pelo jogo, né? Não só uma mera repetição, ou uma mera forma de ocupar ali a carga horária da escola. A essencialidade em se ensinar e explorar estes esportes de forma profícua, visando todos os alunos, né? Que ele não seja somente para um grupo seleto, mas que contemple a todos. E a importância de se ensinar mais do que o próprio esporte, ou seja, ampliar uma leitura de mundo desse sujeito por via da prática dos esportes da mente. Então, isso é o que a gente pretende, o que a gente pensa, o que a gente defende, o que a gente gostaria e torce para que aconteça. Aqui estão os meus contatos, né? Telefone, e-mail, o Insta, Facebook, o grupo do YouTube, né, o canal já de estudos interdisciplinares, e aqui a sigla do nosso clube de xadrez do Colégio da Polícia Militar, aqui em Juazeiro, Bahia. Agradeço aí a participação e paciência de todos, né, que puderam estar conosco aí nesse momento. Estarei à disposição para discutir mais sobre o assunto. Tem aí meus contatos, e-mail, o canal aí do YouTube também. Então, qualquer coisa eu estarei à disposição. Agradeço aí ao professor Rogério, meu co-orientador aí, certo? Doutorado. E também ao professor Marcos Teodorico pelo convite, aos participantes que tiveram a paciência de ficar aqui conosco esse tempo todo, me ouvindo aí. Professor Rogério. Adriano, tudo bem? Para descompartilhar a tela, fazendo favor. Obrigado. Porque acho que aí a gente fica tudo... Adriana, a professora Sandra tem uma contribuição aqui. Ela colocou no chat, né, sobre a questão do xadrez e da saúde mental, né? Ela mostrou um texto aqui, ó, interessante, depois te indicando, ó, que fala dos efeitos, né, dos jogos de tabuleiro aí, para saúde mental, promoção, né, a educação e promoção de saúde mental, e isso é interessante. Essa questão da promoção de saúde mental e os esportes da mente é uma das linhas que o seu marido também trabalha, né, com xadrez, inclusão, ele discute. Se quiser falar um pouco para ela, para o pessoal também, que é um desdobramento do seu projeto, fica à vontade, professora Adriana. Pronto. Meu esposo, ele é neuropsicopedagogo, e antes ele já era professor de xadrez e árbitro, ele trabalhava com xadrez, e aí depois ele resolveu cursar neuropsicopedagogia, e ele tem dado ênfase aos estudos nessa área e tem trabalhado bastante, né? Ele trabalha com crianças, com TDAH, com autismo, com TOD, e também com a terceira idade, né? Ontem mesmo à noite ele estava ministrando aula para a terceira idade. Ele tem uma turma que já tem, acho que 1 ano e meio, 2 anos, e eles trabalham, né? Então, ele tem se dedicado a isso, tem pesquisado bastante. Eu sou a encorajadora e, devido à falta de tempo, não me aprofundo. Mas já cliquei aqui no link para que eu possa sentar com ele e a gente discutir sobre e ler, porque é uma área que, assim, tem sido muito apreciada por ele, né? E eu fico, assim, maravilhada, porque vejo a empolgação dos alunos e os benefícios, né, que são advindos de tudo isso aí. Muito obrigada, professora, pela contribuição. Professora Sandra Barbosa. Thaís.
A Thaís fez aqui, ó. Gostaria de saber um pouco mais sobre a experiência de vocês sobre promoção do xadrez nas demências, sabe? Eu só vou falar de uma experiência que eu tive em Passos, pouco antes de eu te conhecer, né? Hoje eu estou morando em Curitiba porque eu vim a trabalho, né? Eu sou lá do interior de Minas, né? E lá tinha a Wengel dava aula na Universidade do Estado de Minas Gerais, e eu tinha um projeto de extensão que era justamente a melhor idade, né? Que era a universidade, né, que era a UENG ajudando ali, prestando um serviço para a comunidade com pessoas da terceira idade, né, idosos, etc. E nós levamos o xadrez. E aí a Adriana mostrou o xadrez gigante, e as pessoas, né, jogavam o xadrez gigante, tinha todo esse trabalho, jogos pré-enxadrísticos, e aí nós entendemos que não era só o xadrez, tinha que levar outros jogos, então nós levamos também outros jogos de tabuleiro, damas, o gamão, jogos de mesa, por exemplo, até pega a vareta, nós levamos, resta um, etc. E teve um aluno, né, que em parceria lá com o professor Márcio Schwartz, que é um psicólogo, eles fizeram uns estudos, né, sobre essa questão aí da contribuição dos esportes da mente para as pessoas que têm problemas aí. Não vou falar demência porque precisaria de diagnóstico, mas pelo menos para os idosos. E interessantíssimo, porque além do processo de inclusão social, deles estarem ali jogando, e todos dialogando, e estar sentindo aquela questão do pertencimento a partir do jogo, de ter o diálogo, de estar se envolvendo, muitos deles falaram para nós que o jogo estava estimulando-os, que eles iam embora, queriam jogar mais, e que isso estava melhorando o processo deles de atenção voluntária e de concentração. Adriano colocou a questão de depressão muito boa também, essa questão deles estarem envolvendo com esses jogos lá, e também ter também a prática de atividade física, né, de exercício físico que eles faziam, né, também, isso tudo coadunou para uma melhor qualidade de vida. Eu gosto de usar o termo qualidade de vida, né, professor Adriano, porque qualidade de vida entra controle de estresse, questão do sono, cuidado com a alimentação, exercício físico, socialização cotidiana, a questão até de religiosidade, professor Adriano, tudo isso entra nas facetas da qualidade de vida. E aí os jogos, eles estavam falando que aquele momento deles estarem jogando, dialogando, se divertindo, isso era profícuo para a saúde deles. Então, eles estavam se reconhecendo. Também tem esse fator da qualidade de vida, porque é uma percepção individual também, né? Ainda que nós temos os instrumentos lá, o pentáculo de Narras, etc., tem esse processo aí da percepção individual, e eles nos relataram em questionários que eles melhoraram essa questão da, vamos dizer, saúde mental nesse sentido, de da depressão, de estar em espaço social, de ter ambiente de coletividade. Então, o jogo, os esportes da mente propiciou isso para esse grupo, né? E essa é a minha experiência. A professora Adriana tem muito mais experiência nesse sentido, então eu vou deixar agora passar a bola para ela, porque eu queria só contribuir com isso, professora Adriana, desculpa, viu? Ótimo, excelente, só enriqueceu o nosso trabalho. Sobre isso, eu observo aqui o trabalho que o meu esposo desenvolve, e nesse momento de pandemia, ele faz isso em casa, né, eu acompanho, e eu percebo que a equipe da terceira idade, principalmente, o que ele fez no início da pandemia, ele foi na casa de cada um deles, baixou ali o Lichess, ensinou a cada um deles a acessar, a entrar na plataforma, e, pasmem, eles estão até hoje. Toda sexta-feira ele ministra aula. Quem quiser pode ver aí no JAD Estudos Interdisciplinares. Quem for, eu já pesquiso, faça lá o registro, se inscreva no canal, que a gente está numa campanha aí, porque ele está trabalhando muito com isso, nessa pandemia, e aí está querendo chegar aos 1000 inscritos. E aí, as senhorinhas não abrem mão de sua aula, de forma alguma. Quando é 7h30 da noite, elas estão lá, online, jogando. Tem fotos e tudo mais. Elas não abrem mão desse programa. Agora, está no momento de pandemia, a gente não se encontra, mas antes a gente tinha um ambiente onde chamava-se Longevita, e a gente se reunia lá, né? Eu ia, e às vezes até jogava com elas, mas ia mais para observar, né? Que quem trabalha com isso é o Júnior.
mas elas não abrem mão, e o incrível é elas aprenderem até a manejar com a ferramenta, com as tecnologias, né? Então, alguns desistiram, claro, outros foram para a zona rural e acabaram não tendo acesso à internet, mas aqueles que moram na cidade são senhoras de 65, 70 anos, 75, estão lá dando um show e não perdem uma aula, não abrem mão de uma aula. Elas estão lá sempre, o tempo todo, e dão risada, e sorriem, e conversam, e brincam. E se você se ele não chamar para encerrar aulas, elas querem ficar até tarde da noite. Então, assim, eu percebo que faz um bem enorme esse tipo de trabalho. A gente não tem, assim, não fizemos ainda nenhum trabalho científico sobre isso, né? Mais no senso comum, mas a gente vê a olhos nus que é uma atividade que tem trazido benefícios. Adriana. Thaís, inclusive, Thaís, depois, se você quiser o contato do professor Júnior, para vocês conversarem mais sobre isso, certo? Aí a gente vai se falando por aí. Aí tem meus e-mails que o professor Rogério colocou, estarei à disposição. Coloca o e-mail do JJ ali também, Adriano. Pronto. Por favor, que aí fica o e-mail dele, o seu, o meu. E aí a professora Adriana e o professor JJ nos colocamos à disposição, cada qual na sua expertise. Se quiser discutir xadrez escolar aqui, me chama a professora Adriana, precisar de alguma referência, falar assim, o professor Rogério, vocês dois falaram aí de pedagogia do jogo, falaram aí dos momentos de jogo da Regina Grant, nós mandamos as pesquisas para vocês. E é claro, né, acompanhe o trabalho do professor João, que é um trabalho maravilhoso. O professor João é um dos cabeças da CBXE, da Confederação Brasileira de Xadrez Escolar, né, e do Centro dos Esportes, Centro Brasileiro dos Esportes da Mente, da CBEM. Então, isso é importante mencionar aqui, tá bom? Obrigado, professora Adriana. Muito obrigada a todos pela participação. E estarei sempre à disposição. Obrigado. Então, vamos findar essa mesa, né, professora Adriana? Olha, muito obrigado a todos, né, de coração, estarem aqui nessa manhã. É claro que 1h30 não dá para contemplar todo o trabalho de anos, né, professora Adriana? A gente só traz um esboço aqui, né? E espero que vocês tenham gostado aí. Tem muita coisa, a professora Adriana tem muitos projetos aí. O trabalho dela é muito importante, ela trabalha com questão da ecologia humana. Ela tem inclusão, né, professora, que nem teve tempo de falar inclusão. Nem deu tempo. Também, esportivamente, inclusão, que ela é uma expert na área da inclusão. Enfim, né. Professora Adriana, quiser falar do seu livro também, Narratividades, é importante. Eu vou pegar aqui. Isso, que aí você já pode findar, né, a sua fala trazendo o livro. Eu, enquanto mediador, finalizo a minha parte aqui, agradeço todo mundo. A professora Adriana fala um pouco do livro dela e finaliza aí para nós o ateliê. Pronto. Na verdade, esse livro é organizado por um professor aqui da Universidade Federal do Vale do São Francisco e mais 2 convidados, né? O professor Adelson, o professor Alexandre e a professora Geisa, nós, do grupo de estudos Narratividades que eu participo. E aí, esse trabalho foi desenvolvido em 1 ano e meio, né? Onde a gente tinha um grupo de estudos, a gente se reunia para estudar a questão das narrativas, né? Das experiências narradas, através de relatos e vivências no espaço escolar. E aí a gente foi trabalhar essa questão de como fazer essa narrativa, e a gente escolheu, no decorrer do estudo, uma experiência bem-sucedida na sala de aula, na nossa vida acadêmica, para relatar essa experiência. E engraçado que a questão de experiência bem-sucedida, ela pode ser para mim, mas pode não ser para outro. Você pode não ver isso que eu relato como uma experiência bem-sucedida, para você pode não significar nada. Mas aí a gente avaliava muito bem isso, e o trabalho foi feito por 16 professores, tá? Nesse livro temos 16 experiências relatadas. Aí a minha experiência está aqui no meio do livro, que é Estratégias que Modificam Vidas, um reencontro no xadrez. Aí eu relato como foi que tudo começou, como foi que eu conheci o xadrez. É uma história bem interessante, viu, gente? E aí, esse livro ele está disponível aí em várias editoras, na Brasil Publishing, e outras editoras também, tá certo? Ele está disponível aí para venda. Eu tenho também aqui alguns exemplares. E tem não só a minha experiência, mas como a experiência de mais 15 professores aqui da região do Vale do São Francisco, de forma bem interessante, vale a pena conferir.
Obrigado, professora Adriana. Obrigada, professor. Inclusive, estou guardando o meu exemplar, viu? Porque o meu livro com a professora Regina está ficando pronto. Vou te mandar, mas eu quero um desse aí também, viu? Vou mandar, sim. Faço questão. Vou aproveitar o ensejo de falar, né? Nós tem um livro que a professora Regina e eu nós estamos publicando aí de xadrez pedagógico e a matemática no contexto da sala de aula. E assim que ele for publicado, o professor Marcos vai fazer uma propaganda para nós, né, Adriana? Inclusive o seu livro também pediu para fazer uma propaganda e disparar aí, porque como nós participamos do Célula, né, dessa questão da rede integrada, é sempre importante compartilhar, né, conhecimentos. Nós defendemos que a universidade não tem que construir muros, tem que construir pontes. Então, ter essa rede de contatos e cada qual poder falar do livro, não é uma questão mercadológica, mais do que isso, né, professor Adriano? É compartilhar experiências mesmo, tá? Então, Isso, muito obrigado. socializar, né? Aquela vivência, né, que a gente teve, o conhecimento, socializar e dividir, trocar, ouvir também as pessoas fazerem uma crítica construtiva ao nosso trabalho e a gente melhorar, não é isso? Justamente, é isso aí, professora. Obrigado a todos, tenham uma ótima manhã. 10 horas nós iniciaremos com outros ateliês, tem a segunda parte, né, das 10, 10, né, professora Adriana? Das 10 às 11h30, Isso, né? das Isso, 10 às temos aí 11h30. sobre circo, temos vários ateliês. Fiquem bem à vontade. Muito obrigado a todos e faço votos de saúde e paz. Cuidem-se. Obrigada. Tchau, tchau.